muita alegria que retornamos a essa casa, agora para falar da morte, né? Nós não gostamos de falar de morrer, mas será que é o fim? Essa é uma pergunta que a gente se faz. E se eu morrer, para onde eu vou? O que vai acontecer comigo? Tem inúmeras questões que a gente faz sobre a morte. Eu dou risada quando eu escuto as pessoas falarem, e falam bastante: ah, mas ninguém nunca voltou para me contar como que é. Para nós espíritas é engraçado ouvir isso, porque claro que voltaram. Não tivessem voltado para nos contar, Kardec não teria conseguido construir todo o edifício que é a doutrina espírita. Ele só conseguiu construí-lo em função dos mortos. Mortos no sentido muito relativo, em função dos espíritos que um dia tiveram o corpo físico e estavam no mundo espiritual. Então, por isso que eu brinco, né? Ninguém nunca voltou para nos contar. Não voltou um. Voltaram vários e volta o tempo todo. O que acontece conosco? A humanidade, em sua maneira geral, ela está sempre discutindo essa questão relativa à morte, e muito em função da nossa condição de conhecimento atual, do momento intelecto que a gente vive, né? Nós vivemos numa evolução constante, e essa evolução vai fazendo com que os nossos pensamentos vão se modificando, vão surgindo novas ideias. Falar de morte, nós sempre falamos, a história da humanidade, ela sempre discutiu morte. Óbvio, cada sociedade, cada povo, segundo o seu entendimento. Uns entendiam de uma forma, outros entendiam de outra, mas sempre falavam de morte. Eu sempre dou como exemplo a Grécia Antiga, porque eu estudei sobre ela, e a Grécia Antiga é um exemplo claro disso. Pitágoras, Sócrates, Platão, todos eles falavam abertamente sobre a morte. Não sobre a morte no sentido de morreu, acabou, morreu é o fim, não nesse sentido. Eles falavam sobre a morte tentando nos mostrar, e se aproximando em muito da doutrina espírita, tentando nos mostrar que a morte não é o fim, né? A morte é apenas uma condição momentânea e passageira. Ora, eles falavam isso já na Grécia Antiga. Não é à toa que Allan Kardec, um estudioso, um professor, um pedagogo, não é à toa que ele, como professor, vai pensar esse assunto e lançar no Evangelho segundo o Espiritismo. Vocês podem ver a introdução do Evangelho. Kardec vai falar de quem? Vai falar da Grécia Antiga, vai mostrar que a Grécia Antiga se aproximou e muito do pensamento da doutrina espírita. Se aproximou, não era a doutrina espírita ainda, mas algumas coisas eram muito próximas, falavam em alma com extrema tranquilidade. No momento, inclusive, da morte de Sócrates, como nós sabemos, ele foi condenado à morte, e ao ser condenado à morte, os seus discípulos, alunos, né, querendo ajudá-lo, o convidam a todo instante para ele fugir de lá de onde ele estava preso, para que ele não tomasse o veneno, enfim. E o que ele faz com os discípulos? Ele usa aquele momento para dar um exemplo sobre a morte, para mostrar que a morte não era o fim. Ele pega na mão dele, isso relatado por Platão, ele pega na mão dele e diz: isso aqui que vocês estão matando não é Sócrates, isso aqui é matéria. É isso que ele não falou, é matéria. Eu, Eduardo, está falando agora porque eu conheço a doutrina espírita, mas ele pegou na sua mão e falava: isso aqui não é o Sócrates, né? O Sócrates não é isso. O que é o Sócrates? É uma alma. É isso que ele quis passar, sem, obviamente, todo o conteúdo que nós temos com a doutrina espírita. Então observem, nós sempre fomos falando sobre a morte, fomos dando contornos a ela, alguns contornos
mais drásticos, outros menos drásticos. Quando entrou o cristianismo, foi dado o quê? Contornos drásticos à morte. Foi mostrado para nós que a morte teria consequências drásticas. Hoje, felizmente, a própria igreja, hoje, o catolicismo, ele já muda essa configuração e ele já não fala mais do inferno como ele falou na Idade Média. Na Idade Média eles falavam do inferno, fogo, e o fogo a gente tem medo, da dor, o diabo, essas coisas. Hoje eles já dão um outro contorno a esse inferno. Hoje eles já admitem que o inferno está no meu pensamento, está comigo mesmo o inferno. Eles não dão uma localização mais exata como deram na Idade Média. É evolução, nós vamos evoluindo, vamos aprendendo, vamos conhecendo e vamos dando contornos diferenciados. É raro eu citar livro de autor que não seja Allan Kardec, mas eu vou citar um livro para vocês que ele nem sabia que eu ia citar. O Coelho me presenteou, isso já tem mais de ano, ele me presenteou com esse livro. É um livro de autoria do Daniel Araújo. Eu tive contato com ele pela internet há pouco tempo. Ele me ajudou a construir um pedaço de uma apostila para a gente poder usá-la como aula, e ele tem um livro interessante chamado Sabedoria Espírita, e nesse livro que o Coelho me presenteia, esse livro, não é à toa que ele me presenteou com esse livro, ele sabia que era um conteúdo que iria me atrair. Nesse livro, o que esse autor faz? Ele usa o seu conhecimento científico, aliado ao seu conhecimento da doutrina espírita, e tenta nos mostrar que a ciência e o espiritismo, eles estão muito mais próximos do que nós possamos imaginar. Ele demonstra para nós, então fica a recomendação, não sei se tem aqui, deve ter à disposição esse livro? Tem? Não tem? Olha, que falha minha, mas vale a pena procurar o livro. Tem internet, tem várias formas aí de vocês encontrarem esse livro. Sabedoria Espírita, Daniel Araújo. O que ele faz nesse livro? Ele vai nos mostrando a ciência, o que aconteceu com a ciência. Até um determinado momento da nossa história, a ciência era tudo era chamado de ciência. Então, o cientista, ele era tudo. Ele não tinha uma ramificação, uma especialidade. Chega um momento que surge através de Auguste Comte, um francês, surge através dele uma ciência chamada ciência positivista. E essa ciência, ela perdura até os tempos atuais, onde ele vai dar o quê? Ele vai dar contornos à ciência, ele vai dizer o que é ciência efetivamente, precisa ter método, precisa ter ideias, precisa ter conclusões, precisa ter provas, só que ele faz tudo isso usando para validar algo como ciência os nossos sentidos. Tinha que passar pelos nossos sentidos. Quando eu falo passar pelos sentidos, passar pela matéria, é isso que eu estou dizendo. Essa é a ciência positivista. E aí ele abre ramificações, começa pela matemática. Era tudo ciência, aí vem a primeira ramificação, matemática, depois vem astrologia, e aí vem vindo biologia, não sei exatamente a ordem, física, química, até que ele encerra na sociologia, onde ele tenta nos mostrar que a ciência, ela é responsável por toda a sociedade, por isso que ele encerra na sociologia. Esse Auguste Comte, ele era contemporâneo de Allan Kardec, e Allan Kardec não iria, obviamente, perder a oportunidade de demonstrar o quanto a doutrina espírita também é ciência e positivista. Ela usa os mesmos métodos. A nossa diferença é a seguinte: nossa ciência, ela não é matemática, ela não é biologia, ela não é química, essas ciências são todas da matéria, do intelecto. A nossa ciência é da
moral. Então Kardec adiciona um outro item da ciência, a psicologia da moral. A psicologia da moral é o estudo da alma, do espírito. O nosso objeto de estudo não é um elemento químico, é o espírito, é a consciência do espírito. E o espírito, a consciência, não dá para a gente colocá-lo dentro de um laboratório ou dentro de uma proveta e fazer ali as análises. Não dá para fazer isso. Muito bom. Não dá para obrigar o espírito a participar de uma experiência. Não dá para fazer isso. Nós não temos livre arbítrio, liberdade de escolha. Como que eu vou obrigar o espírito a participar de uma experiência? Eu não posso obrigá-lo. Prevalece a sua vontade. Na hora que prevalece a sua vontade, existem variantes. E essas variantes que devem sempre nos chamar a atenção para as escritas que a gente vê sob o ponto de vista espírita. Cabe a nós fazer uma avaliação, porque prevalece a vontade. Ao prevalecer a vontade, o espírito pode responder o que ele desejar responder. O que ele desejar. Isso já é um indício para nos colocar numa posição de tome cuidado com aquilo que os espíritos lhe falem. Por isso, a nossa ciência é moral. Se não tiver conteúdo moral, não é algo positivo, não é algo que agrega a ciência espírita. Essa era a avaliação que Kardec foi fazendo com inúmeros espíritos, não no laboratório, mas numa sala, ou numa casa espírita como essa, por exemplo. Essa casa espírita, ela fala com inúmeros espíritos, ela fala. Agora, cabe a ela a verificação se o que ele está falando condiz com o aspecto verdadeiro, com o aspecto moral ou não. Nós não podemos falar o que quiser, o Espírito também pode. Me pergunte o que vocês quiserem, se eu tiver má fé ou má vontade, eu vou responder o que eu achar que devo responder. E se eu tiver um poder de persuasão, eu vou responder tão convicto que vocês vão acreditar na minha resposta. O Espírito é a mesma coisa. A nossa ciência, ela é uma ciência positivista também, porém voltada para o aspecto moral. Lembrando que o espírito que eu estou avaliando como objeto não está preso no laboratório seguindo regras, seguindo normas. Ele segue o seu pensamento. Ao seguir o seu pensamento, ele pode fazer variações. Responde o que ele quiser. Por isso que está escrito lá na doutrina, Kardec coloca isso: pergunte alguma coisa a uma pedra e a pedra vai lhe responder. Lógico que a pedra não responde, é uma analogia que ele está fazendo para nos mostrar. Pergunta o que você quiser para o Espírito e ele vai te responder qualquer coisa. Responder qualquer coisa não significa que a sua resposta tenha o cunho verdadeiro, não significa. Por isso Kardec passava tudo pelo crivo da razão, da moral, tudo tem que ser passado por esse crivo. Eu passando por esse crivo, a possibilidade de eu receber uma informação incorreta é muito menor. Foi o que ele fez, né? Isso na construção do edifício da doutrina. Então eu citei esse livro, e esse livro, ele num contexto geral, não dá para falar ele todo, até pelo tempo, e eu não falaria para não tirar a oportunidade de vocês irem atrás do livro e procurarem e lê-lo. Então, vamos ficar por aqui, mas só para vocês perceberem que o positivismo, ele tomou uma grandeza tamanha que ele influencia nós até os dias de hoje. Liguem a televisão, e eu deparo com isso, liguem a televisão, normalmente tem algum médico, né, com o jaleco branco, fazendo a propaganda de algum medicamento, de algum remédio, até de colchão eu já vi, falando de uma energia, sei lá o que o colchão passa, e aí
como nós vivemos uma ciência positivista, a gente olha e fala, mas foi o médico que falou, com todo respeito aos médicos, não é demérito a eles que eu estou me referindo, mas dizendo o seguinte, não é porque ele é um médico e falou que eu vou necessariamente acreditar, mas os veículos de comunicação, os meios de comunicação em geral, observaram que é uma forma de vender as coisas para nós, e nós compramos, porque o doutor falou que é bom para sei lá o que, eu vou e compro aquilo ali. O colchão, essa do colchão ficou registrada na minha mente, porque eles falavam que era uma energia quântica, olha que loucura, era uma energia quântica que sai do colchão, que vai atingir a minha coluna e eu, portanto, vou amanhecer melhor. Gente, vamos pensar como espírita, colchão, energia quântica, vamos pensar como espírita, e como espírita eu tenho que sair das aparências, e o médico é a aparência, e ir para a causa das coisas, sempre sair do efeito e ir buscar a causa. Foi o processo de Kardec, ele partiu do efeito para chegar na causa, ele deparou com o efeito que era vários espíritos comunicando-se para chegar ao quê? Numa causa universal, na lei de Deus. Foi o que ele fez, esse foi o caminho, de uma maneira resumida, que ele resolveu traçar. Muito bom. Diante disso, e eu estou colocando isso como uma ideia inicial, para a gente começar a olhar o aspecto da morte. Para o Espiritismo, não existe a morte, o espírito não morre. O espírito não morrendo, o que é então a morte? Para nós, espíritas, eu olho a vida de uma maneira dual. É como se tivéssemos dois caminhos. Eu tenho um caminho biológico, material, e eu tenho um caminho de uma vida espiritual, que eu chamo de existente, né? Esses caminhos, eles se conjugam, porque espírito e matéria, eles caminham juntos, porém, quem prevalece, quem comanda é o espírito. A matéria é sempre efeito, tudo que é matéria é efeito, quem dá o comando é o espírito. Então, se o espírito dá o comando, o espírito não morre, ele é a causa, ele é o comando. A matéria morre, a matéria tem vida biológica, tudo que tem vida biológica nasce, cresce, se reproduz e morre, é o ciclo da vida biológica. O espírito, ele foi criado, não nascem espíritozinhos, eu já li isso em livros de espíritas, não nasce espíritozinho. Espírito não tem sexo, gente, espírito não tem sexo, o sexo é efeito. Por que é efeito? Porque o sexo está na matéria, está em todos os reinos o sexo. Por que está em todos os reinos? Porque nós espíritos, ao sermos criados, já fomos criados com todas as leis, somos criados com todas as leis, passamos por todos os reinos e, portanto, o sexo é algo permanente, né? Ele é efeito. No animal é macho e fêmea, no homem é o homem e a mulher, enfim, isso é efeito. Na hora que o espírito retorna à pátria espiritual, ele tem sexo? Não, ele voltou a ser apenas um espírito. Mas ele se apresenta como homem ou como mulher? Isso é forma, é efeito. Ele se apresenta assim, sabe para quê? Para que a gente possa identificá-lo, apenas para saber quem ele é. É o Eduardo apresentando-se no mundo espiritual com essa forminha aqui. Significa que eu sou homem no mundo espiritual? Não, eu sou apenas um espírito. Essa forma de homem é a forma que vocês vão me reconhecer. Então é forma, é isso que nós temos que aprender. Quando eu estou na matéria, a matéria é sempre o meu
efeito. Eu morri. O que acontece comigo? Eu morri a matéria, morreu o efeito, morreu a parte biológica, a parte espiritual que foi criada e, portanto, ela sendo criada, ela não morre. Eu chamo de vida espiritual ou de existente, porque ele existe, ele nunca vai deixar de existir, ele é um existente. Esse existente, desde quando foi criado, ele vai sempre num processo de evolução, esteja no mundo espiritual, esteja no mundo corporal, não importa em qual mundo ele esteja, o mundo que ele estiver, ele está num processo de crescimento. Ele, nesse processo de crescimento, de tempo em tempo, ele retorna ao mundo espiritual. De tempo em tempo, ele retorna ao mundo corporal. Quando ele retorna ao mundo corporal, nós chamamos do quê? Reencarnação. Reencarnou, reentrou na carne, de novo passou a ter esse corpo físico, material, grosseiro. Esse corpo físico, material, grosseiro, ele tem prazo de validade, né? Ele tem prazo de validade. Esse prazo de validade, ele é diferente para cada um de nós. Para alguns mais rápidos, para outros menos rápido. Esse mais ou menos rápido é relativo, porque nós estamos olhando no nosso tempo. No mundo espiritual, que ele está fora do tempo, o tempo é absolutamente relativo. Então, esse ficar mais tempo ou menos tempo depende da minha necessidade como espírito, não como corpo. O corpo é o meu instrumento para que eu possa evoluir. Quando a gente fala evoluir, significa para que eu possa me educar. É educação de si próprio, é eu me educando, é eu estudando, é eu buscando conhecer. Quanto mais eu me aproximo da condição de espírito, melhora a minha condição. Quanto mais eu me afasto da matéria, melhora a minha condição. Quando eu retorno à pátria espiritual, eu reencarnei, o corpo ficou aqui por um período, aí ou os órgãos vão se desgastando, ou vai ter uma doença, ou vai ter um acidente, ou vai, enfim. Para a morte, ela tem vários apelidos, né? Eu brinco, eu falo, são apelidos, né? Ah, morreu disso, ah, morreu daquilo. Todos vão morrer, ou disso, ou daquilo. Ao morrer, o espírito retorna ao mundo espiritual. O corpo físico acabou. Esse corpo não poderá ser reutilizado. Ele acabou. O espírito vai prosseguir. Como que ele vai prosseguir? Aí é que está a questão. Se a morte não é o fim, o que é então esse retorno ao mundo espiritual? É a vida, é a continuação da vida. Ele continua na vida, só que agora numa vida espiritual e não mais numa vida corporal, numa vida espiritual, onde ele vai precisar continuar tendo contato com a matéria, mas já não essa matéria tão grosseira, ele usa só o seu perispírito. Isso é que a doutrina nos mostra. Ele usa o seu perispírito para quê? Para se identificar, para se fazer conhecer. É para isso que ele usa o perispírito. Todos nós temos perispírito. Usamos quando estamos encarnados e usamos no mundo espiritual. O Eduardo só vai conseguir mostrar essa forma aqui porque eu vou trabalhar o meu perispírito, modelar ele para que ele se apresente e vocês me reconheçam. Imagina que castigo no mundo espiritual, me ouvir numa sexta-feira falar, é castigo isso é o inferno. Brincadeiras à parte, o inferno está em cada um de nós. Na realidade, eu no mundo espiritual, se eu estou muito preso à matéria, maior é a minha dificuldade.
maior é o meu sofrimento. Então, o meu sofrimento, ele é relativo à minha condição. Quanto mais preso eu estou preso a vícios, por exemplo. Imagine a condição do espírito no mundo espiritual, preso a vícios. No mundo espiritual, será que ele pode fumar um cigarro, ou tomar alguma bebida, ou fazer qualquer coisa? Será que ele pode fazer isso? Claro que não, gente. Ele está no mundo espiritual, mas a psique dele, a mente dele, presa à matéria, presa a essas coisas. O que acontece? Isso faz com que ele viva o tempo todo como se ele ainda pudesse fazer uso. Ele continua, converse com um espírito desse, ele é capaz de dizer que ele não morreu. Quantos espíritos se apresentam e nos falam que ainda não morreram? Por que ele acha que ele não morreu? Porque ele está preso à matéria, preso à sua memória, mas a memória voltada aos fatos materiais. Quanto mais ligado à matéria eu estiver, maior o meu sofrimento. Imagina aqueles que ocupam cargos, que se acham chefes, que têm todo um poder relativo sobre um grupo de pessoas. Imagina ele, se tiver ainda ligado à matéria, como que ele vai se sentir no mundo espiritual? Mandando em quem? Dando ordens para quem? E ninguém obedece, né? E aí ele fica falando à toa. E aí são as obsessões, né? que a gente ouve falar. O que são essas obsessões? São esses espíritos que ainda estão presos à matéria e que nós permitimos a aproximação deles, e eles vêm tentar nos dar ordem, tentar nos orientar, tentar dizer isso ou aquilo. Olha o sofrimento desse espírito. Então, sofrer ou libertar-se da matéria é relativo. Relativo ao quê? À minha educação. Se eu me educar quando eu estou encarnado, seguramente ao chegar no mundo espiritual, eu teria uma condição muito melhor. Kardec, que pensava em ciência espírita, o que ele fez? Ele fez esse laboratório, esse estudo com os espíritos chegarem até nós. Eles chegaram das mais diversas maneiras. Ele chega via Livro dos Espíritos, perguntas e respostas, mas ele chega também de uma outra maneira que facilita o nosso entendimento. Ele chega através da Revista Espírita. Hoje em dia já não tem mais a venda da Revista Espírita, ela não é mais publicada pelo que eu tenho de conhecimento. Acho uma pena. Mas temos outras facilidades, que é a internet. Nós temos hoje outros caminhos, meios eletrônicos, que poderá nos facilitar. O meio eletrônico, ele sempre facilita, mas o meio eletrônico não é tudo. Ele nos dá a informação, ele não nos dá o conhecimento. Nós não podemos misturar informação com conhecimento. Os meios eletrônicos, chove informação. Esses aparelhinhos que a gente tem aqui de mão, o dia inteiro recebendo informação. Se você não se desconectar, não desligar, você vira à noite recebendo informação. Os mais diversos, né? E-mail, WhatsApp, isso, aquilo, message. Você está o tempo todo sendo bombardeado de informação. Informação é algo que eu recebo, não significa que eu vou reter. Conhecimento eu retenho, né? Então, há uma diferença muito grande, né? Eu falo isso porque quando eu lecionei uma fase da minha vida, eu dizia isso para os alunos. Eu informo vocês, eu, professor, passo a informação. O conhecimento eu não passo. O conhecimento é aquilo que o aluno irá reter. Isso vale para qualquer coisa, vale para a doutrina. A doutrina, se eu ler pura e simplesmente, é uma informação como os meios eletrônicos, uma mera informação. Agora, se eu ler e tentar compreender, tentar buscar algo que vá somar à minha vida, ao meu caminhar, vira conhecimento. Conhecimento a gente não esquece nunca na vida. Quem aprendeu a andar de bicicleta, por exemplo, ele
nunca vai esquecer, porque ele tem o conhecimento. Mas eu não ando há 20 anos. Não faz mal. Sente numa bicicleta, você tem o conhecimento de continuar e seguir por ela. Logo você melhora, vai ter alguma dificuldade, mas você tem o conhecimento. A doutrina é igual. Não adianta receber informação, se eu não reter coisas para o meu desenvolvimento, sob o ponto de vista conhecimento. O espírito, que somos nós, hoje encarnados, amanhã no mundo espiritual, é a mesma coisa. Se eu for um espírito apegado à matéria, apegado ao meu carro, por exemplo, o meu carro, tá bom, eu tenho carro, mas se eu conseguir perceber que se eu não tiver carro, eu tenho o privilégio, e aí eu falo por mim, eu tenho o privilégio de ter 2 pernas, 2 pés, que poderão me levar ao mesmo lugar, está maravilhoso. Se eu conseguir, é só um exemplo que eu estou dando, mas se eu conseguir raciocinar assim, se eu conseguir raciocinar, por exemplo, que a minha esposa, os meus filhos não são meus, eles não me pertencem, eles estão, né? Eu estou diretor de uma empresa, eu estou doutor nisso, eu não sou. Tudo que eu estou é momentâneo, é passageiro. Os nossos familiares não se resumem somente a esse grupo que está encarnado nesta vida, neste momento. Os nossos familiares consanguíneos são muito maiores. Mas se eu tenho a visão espírita me coloca o seguinte: eu devo ir além da consanguinidade, eu devo ir ao lado espiritual. Portanto, a minha família é a família universal. Então, essas coisas são importantes, se nós, como espíritas, pudermos aproveitar e usar como conhecimento na nossa vida aqui encarnado. Ao chegar no mundo espiritual, as coisas terão mais facilidade, porque eu vou ver aqueles entes queridos que aqui ficaram, não como me pertencendo, mas como espíritos que me ajudaram na caminhada, e eu vou me preparar para recebê-los para um reencontro, como vou me reencontrar com outros, ou não porque depende da minha condição. Pode ser que espíritos familiares, espíritos queridos que estão na pátria espiritual, desejando o meu reencontro, não consiga, em função da minha própria condição de apegado à matéria. A grande maioria dos espíritos que encarnam nesse planeta ainda são espíritos muito mais presos à matéria do que à questão espiritual. A grande maioria. Por isso esse planeta ainda é um planeta chamado de provas e expiações. Por quê? Porque nós nos apegamos muito mais à matéria. Nós estamos focados na matéria. É a matéria que nos dá o impulso para de vez em quando despertarmos para o lado espiritual. É quando sentimos a dor, quando sentimos a falta de algo material, é que lembramos de Deus. Quantas vezes nós esquecemos de agradecer a Deus porque acordei? Isso é um fato importante. Se eu acordar, significa que eu terei mais um dia, mais uma oportunidade de melhorar o meu conhecimento. É uma oportunidade. Quantas vezes a gente se esquece disso? Mas a gente é lembrado de que maneira? Pela dor. A dor, o problema, todo mundo tem, hein? Não imagina que, eu não tenho. Tem, todo mundo tem. Cada um na sua, ninguém tem um fardo maior do que o que pode carregar. Então, cada qual com o seu fardo. O meu é mais pesado. Não existe o mais ou menos pesado. Cada um tem o seu, cada um segue a sua vida. Ao seguirmos, nós vamos sendo despertados. Então, os problemas, dificuldades, isso é despertar. É nos chamar a atenção para nós mesmos. A gente cai no esquecimento. Quando todo o vento está a favor,
A gente esquece de falar com Deus, esquece do amigo, esquece da pessoa que é mais necessitada. Nós nos esquecemos. Vem um chacoalhão, vem um turbilhão e nos faz lembrar. No mundo espiritual não é diferente. Nós somos os mesmos que somos aqui. Não imagine, eu estou agora no mundo espiritual, tudo é diferente, é exatamente igual. Nós somos e continuaremos a ser o que fomos aqui nessa vida. Nós nos construímos. Ao nos construir, eu vou para o mundo espiritual e vou agir da mesma maneira. Ou eu vou agir apegado ao extremo, à matéria, ou vou agir exatamente com o objetivo maior de buscar a perfeição, de buscar a espiritualidade. Quanto mais eu busco a espiritualidade, melhor para mim mesmo, menor é o meu sofrimento. Os espíritos às vezes sofrem porque querem e desejam a matéria, sofrem sem necessidade, sofrem por algo que ele não teria mais condição de ter acesso, sofrem às vezes porque cometem um assassinato, matam alguém, por exemplo, e fica aquela cena perpetuada na sua mente. Então ele sofre muito mais do que a gente pode imaginar. É que a gente gosta de ver a justiça, né? Nós somos meio Deus e queremos ver a justiça, mas é a justiça humana, né? A justiça divina está na nossa consciência. Então, se ele cometeu um ato desse, imagine o sofrimento dele ficar por meses, séculos, anos, sei lá quanto tempo, vendo aquela cena rodar na sua mente e não conseguir libertar-se daquela cena. Isso é o inferno, isso é cruel. Cruel para quem? Para ele. Não é que ele vai para um lugar, ele vai para um lugar onde só tem sofrimento, ele não vai para lugar nenhum, ele vai ficar preso à crosta terrestre. Quanto mais materialista eu sou, mais preso eu fico a esse planeta, a essa crosta terrestre. Quanto menos eu sou, melhor. Significa que eu posso alçar voos maiores. Esse é o objetivo, que a gente busque a nossa perfeição. Eu só busco a perfeição pelo lado espiritual, pelo desapego à matéria. A matéria é importante, ela necessária, ela desenvolve o nosso intelecto. Não tivesse a matéria, nós não desenvolveríamos o nosso intelecto. O trabalho é importante, ele desenvolve o nosso intelecto. O dinheiro é importante, o dinheiro bem aplicado desenvolve o nosso intelecto, ele não é prejudicial. Prejudicial é quem usa ele mal. O dinheiro é importante, porque ele vai fazer com que o intelecto tenha uma alavancagem. Na medida que o intelecto vai crescendo, eu levo com ele o moral. Necessariamente eu acabo levando com ele, acabo carregando com ele a moral. Nós já fomos muito menos intelectualizados do que somos hoje. Lógico, somos reencarnacionistas, reencarnamos já em condições muito piores. Quando fomos criados, então, nem se fala, éramos o quê? Simples e ignorantes, está no livro dos Espíritos, mas hoje não somos mais simples, não somos mais ignorantes, temos o intelecto, conhecemos o que é moral, conhecemos o que é certo, o que é errado. Podemos errar, mas nós sabemos o que é certo e o que é errado. A nossa condição é muito melhor. Tivemos e estamos tendo a grande oportunidade de ter contato com a doutrina espírita. Somos privilegiados? Claro que não. É escolha, a vida é feita de escolhas. Falava há pouco com o Coelho lá fora, a vida é feita de escolhas. Nós temos liberdade de escolher. Até de não fazer nada é uma escolha. Eu estou o tempo todo escolhendo. Eu brincava com ele dizendo, eu escolhi ser feliz. Isso é relativo, obviamente, mas eu escolhi ser feliz. E a gente escolhe, a gente faz uma escolha dessa, quando a gente já está desgastado na matéria, quando você já está numa fase da vida onde a vida já te ensinou muitas coisas. Então hoje a minha opção é ser feliz, eu não quero mais ter razão,
né? Eu não estou preocupado em ter razão. Se eu estiver numa roda de amigos conversando e eu vejo que está errado o fulano, o ciclano, eu não estou preocupado em discutir e ter razão. A minha preocupação é, eu quero ser feliz. Se eu quero ser feliz, eu levo isso para dentro do meu lar. Então eu não quero mais ficar discutindo dentro do meu lar por pequenas coisas passageiras e momentâneas. Eu quero ser feliz. Isso vale na rua, vale lá fora. Eu perdi a pressa. Eu aprendi que não adianta ter pressa, né? A pressa não indica, não sinaliza que eu vou chegar primeiro. Eu aprendi a não ter mais pressa. Eu aprendi, isso a vida vai ensinando, eu aprendi a sair mais cedo. Se você quer chegar no horário, saia mais cedo, né? E você não tendo pressa, eu tenho tempo de ser feliz. Se eu tiver pressa, eu vou querer ter razão, eu vou querer passar na frente do outro, eu vou querer chegar primeiro, eu quero ter razão. Isso são escolhas, a vida é feita de escolhas. Eu passei quase o tempo todo aqui insistindo com vocês em dizer, a morte não é o fim, a morte é uma continuação, é um ciclo. Vida e morte, do ponto de vista biológico, é um ciclo, porque morte espiritual não existe, então é sempre vida. Se ela não existe, é sempre vida, é vida corporal, é vida espiritual, continua sendo vida. Então, eu insisto sempre nesse sentido. Se tudo é vida, não queiram ter razão, queiram ser felizes, lutem pela felicidade. Eu só luto pela felicidade quando eu começo a ter um pouquinho mais de conhecimento. É o conhecimento que me permite colocar as coisas na balança e não discutir. Existe o céu, existe o inferno, existe a ressurreição. Eu não estou mais preocupado em discutir, em ter razão sobre isso. Eu tenho os meus conceitos e eu vou estudando, né? Por isso que eu leio um livro como esse que eu fui presenteado aí, que eu mencionei a vocês. Eu leio um livro desse porque eu observei que esse livro tem conteúdo que me vai trazer conhecimento. Se não tiver conteúdo, o que eu faria? Eu fecharia e eu não discutiria com um amigo, absolutamente, eu não ia discutir nada. Se ele me perguntasse, eu ia falar, não, tudo bem, eu li, ótimo livro, eu quero ser feliz. Para que eu vou ficar discutindo e dizer, olha, esse livro não tem conteúdo, não me traz absolutamente nada? Não discuto essas coisas, eu busco sempre o conhecimento, eu navego no conhecimento. Navegar no conhecimento significa sair daqui e dar continuidade à vida espírita. Dar continuidade à vida espírita significa, eu tenho um carro, ótimo, se eu não tiver, eu vou a pé, eu tenho 2 pernas. Significa, meu filho não é meu filho, minha esposa não é minha esposa, ela está minha esposa, está minha filha, está meu neto, está minha neta, está, não é, não me pertence. Ninguém é dono de ninguém. Isso vale no ambiente de trabalho, isso vale em todos os lugares. Eu vou começando a ter uma interpretação da vida sobre o ponto de vista espiritual, largando a interpretação da vida sobre o ponto de vista material. A matéria só me serve para adquirir conhecimento espiritual. Então eu preciso da matéria. Eu uso óculos, por exemplo. Se vocês tirarem o meu óculos, eu não enxergo nada, não vejo ninguém. Óbvio, eu vou conseguir me conduzir e tal, mas a minha visão vai ficar terrível. Então, eu preciso sempre estar verificando tal, se está quem usa óculos, estou vendo ali, tal, lá atrás. Quem usa sabe. Então, de vez em quando a gente precisa verificar se a lente não precisa dar uma melhorada. É matéria. Eu preciso dela. Eu preciso comprar uma roupa. É matéria, né? Eu preciso comprar a roupa, eu preciso comprar o óculos para usar a meu favor do conhecimento, não o óculos me comprar, não a roupa me comprar, né? A matéria acaba nos absolvendo, a gente permite isso. Acho que é chuva, né? É matéria. Que bom, vamos sair, vai se molhar.
que bom que eu vou me molhar, significa que eu tenho um corpo físico. Percebem? Não dê importância, é chuva, é da natureza. A roupa não pode me comprar, eu não posso passar em frente à loja e ficar olhando para ela como se ela me atraísse, ela falasse para mim, olha, eu sou sua, venha me levar, aí eu viro e falo, não dá, não, mas eu sou sua, aí você vai, poxa, tem a minha cara, é o que precisava, tem a minha cara, bota o cartão de crédito e tem a sua cara, aí vai para o guarda-roupa, não usa e fica lá. Por quê? Porque você deu importância, só um exemplo, você deu importância mais à matéria do que ao espírito, né? Eu vejo a criança ali e uso como exemplo. O que é importante para a criança? O que é mais importante? É a mamãe, é o papai contar a história ou dar o presente mais caro que pode comprar? É contar a história, é a história que vai ficar gravada na mente da criança. A criança não vai esquecer aquela historinha que a mamãe conta, mesmo que seja a história lida, não importa, para a criança pouco importa, ou aquela história inventada que a gente cria tal, não importa, isso vai ficar gravado. O brinquedo mais caro do mundo é matéria, é passageiro, vai usar? Vai quebrar, no Natal é época disso, a gente compra, leva com todo carinho, o que acontece? Nunca funciona, né? Quando é eletrônico, sempre dá um problema, no dia seguinte todo mundo na loja trocando, é muito engraçado isso, é matéria é sempre matéria, nosso foco é espírito, pensar em mim como uma vida contínua. Hoje eu uso um corpo, amanhã eu não uso esse corpo, mas vou usar um outro corpo, eu vou reencarnar. Isso é a morte não é o fim. Vou pedir para a chuva parar só um pouquinho, só para a gente terminar. Eu tenho uma comunicação direta, brincadeira, vão acreditar nisso, não tenho comunicação nenhuma. O recado que eu gostaria de passar, uma reflexão para vocês, pensarem muito mais no espírito do que na matéria. Isso vai nos trazer grandes benefícios quando aportarmos ao mundo espiritual. Não tenho dúvida, acreditem, o que Kardec nos traz de informação é valioso. Leia a Revista Espírita, leia o Céu e o Inferno, leia o Livro dos Médiuns, todos esses livros aí têm inúmeras comunicações com o Espírito. Kardec fez questão de nos colocar à disposição, leiam, e ali cada espírito, eu fiz isso, eu me suicidei, me suicidei pensando que ia acabar tudo, e aí percebi que eu continuo vivo, o espírito não morre, suicidou o quê? Matou o corpo, precipitou a morte do corpo. Essas questões todas estão à nossa disposição, isso nos traz um grande benefício, o benefício de aportar ao mundo espiritual e poder estar desprendido da matéria, buscando a evolução. Muito obrigado a todos, muita paz.